Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para a gente fazer juntinhos um pequeno estudo sobre um texto que a irmã Jaqueline Teixeira escreveu para o Manancial. O Manancial é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Bem, a irmã Jaqueline escreveu, não fui eu, então o que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto explicado, isto dito, gostaria de iniciar o nosso devocional aqui, pedindo a Deus que nos abençoe, né? E nos faça compreender aquilo que é importante, para que nós possamos aplicar nas nossas vidas. Vamos lá? Senhor Jesus, que nós possamos realmente sermos filhos que te agradam e que deixam realmente uma marca da fé em cada pessoa com a qual nós nos relacionamos, com quem nós encontramos. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas marcantes do ponto de vista espiritual. É o que te pedimos. Em teu nome. Amém. Meus irmãos, então hoje nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, até o versículo 13, tá bom? Então o apóstolo Paulo, o irmão Paulo, tá falando com o Timóteo, que era um filho dele na fé, que era um pastor, inclusive, relativamente novo, né? Então Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Olha que bonito, né? Esse cumprimento, essa saudação. Vou ler de novo. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Dou graças por você a Deus, que sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro das suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar aos outros sobre nosso Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora, ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte, iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em que creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo de ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Amém? Bom, irmãos, Paulo deu conselhos maravilhosos para Timóteo, né? Que servem para nós até hoje. Bem, a irmã Jaqueline Teixeira escolheu o versículo 5 para ser o versículo-chave e diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você.
Então a pergunta que não quer calar, que a irmã Jaqueline Teixeira faz é o seguinte: se você hoje, ó, batesse as botas, morresse, se você fosse para a eternidade hoje, como é que você seria lembrado pelas pessoas que conhecem você? Quais são as marcas que você deixa por onde você passa? Será que as pessoas iam lembrar de você de que jeito? Ah, fulano, como que as pessoas iriam lembrar de você? Aí ela diz aqui que lá em Hebreus 11, por exemplo, que tem lá toda a galeria da fé, né, daquelas pessoas que marcaram tanto a nossa fé cristã, elas foram eternizadas com grandes nomes da fé cristã. Então todo mundo que está lá em Hebreus 11, que acho que assim, não seria o caso aqui a gente ler, mas se você pegar lá tantos nomes que tem lá na galeria, por que aqueles nomes estão lá, né? Olha, vou só ler alguma coisa aqui, né? Ó, pela fé, Abel apresentou o sacrifício superior ao do Caim. Pela fé, Enoque foi levado ao céu sem ver a morte. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação. Pela fé, Abraão, quando foi chamado para ir a outra terra, que receberia por herança. Pela fé, Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. E assim ele vai, o Senhor vai discorrendo, né, sobre várias pessoas que marcaram a vida cristã, a vida espiritual. Fala de Isaac, de José, de Moisés. Nossa, muita gente. Pega lá, se você, eu creio que a maioria de nós aí tem o hábito de ler a Bíblia, assim eu espero, né? Mas se você não tem, assim, essa intimidade, lê lá, Hebreus 11. E você vai ver inúmeros pessoas que marcaram a vida de outras pelo tanto que creram, pelo seu exemplo na fé. Então, o que essas pessoas nos ensinam é que não basta a gente falar, né? Que língua não tem osso. A gente pode falar qualquer coisa, mas nós temos também que viver de acordo, demonstrar essa verdade que nós propagamos, né? Então, não adianta a gente só, eu acredito em Jesus, você tem que ter fé e tal. E aí, quando a gente passa por uma situação de desespero, a gente age como se não acreditasse. Quando a gente perde uma coisa importante, a gente blasfema, a gente murmura, enfim. Então, nós temos que deixar marcas nas pessoas, que elas olhem para nós e falem, não, é um verdadeiro cristão. Realmente, aquilo que aquela pessoa fala tem a ver com o que ela vive. Nesse texto aqui que a gente acabou de ler, o que acontece? Paulo fala para o Timóteo que ele tem a mesma fé que a avó dele tinha e a mãe dele também. Olha que coisa bonita, né? São 3 gerações aí que marcam a vida de outras pessoas com a fé cristã. Então, a avó Loide do Timóteo e a mãe dele, Eunice, também tem essa fé. E Paulo, o apóstolo, o irmão Paulo, também. Então, assim, são pessoas que passaram por essa vida e deixaram marcas que até hoje a gente lê e fala, nossa, foi um lindo testemunho. Então não tem nada mais importante, não tem legado maior, herança maior que a gente possa deixar para as pessoas que a gente ama, para as pessoas da nossa família, para os nossos amigos, do que esta herança, né? De deixar a marca de Jesus para as pessoas. Então, de geração em geração, o Espírito Santo esteve presente na família do Timóteo. Então, que isso também possa ser realidade na nossa família. Porque o que a gente vê? Que a avó plantou lá atrás, e aí aquela semente que ela plantou foi frutificando, foi florescendo, enfim, e deu excelentes resultados. Então, tanto foi a Loide quanto a Eunice, elas acabaram sendo citadas aqui por Paulo, por quê? Porque elas deixaram um exemplo de fé.
E é isso que nós temos que deixar também para as pessoas. Elas têm que olhar para as nossas vidas e dizer, nossa, realmente é um verdadeiro cristão. Então, além da mãe e da avó, Timóteo também foi lapidado pelo apóstolo Paulo, né? Este homem foi um privilegiado, né? Teve uma avó cristã, uma mãe cristã e ainda o apóstolo Paulo o direcionou na fé cristã, né? Ele foi mentoreado pelo apóstolo Paulo. Então, Timóteo aprendeu a servir o Senhor e viver de maneira íntegra, porque não lhe faltaram palavras e nem exemplo. Então, é importante que a gente saiba que as marcas deixadas por essas três pessoas, a Lloyd, Eunice e o Paulo, influenciaram de modo assim muito profundo a vida de Timóteo. E assim, é importante que os irmãos saibam que realmente aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz impacta na vida das pessoas. Como os irmãos sabem, eu sou assistente social, eu trabalho com adolescentes em conflito com a lei e muitos deles trazem as marcas daquilo que eles têm vivido e ouvido, né? Então, assim, são gerações, às vezes, de pessoas que têm problemas com a justiça, que não querem ouvir o que é certo, não querem fazer o que é certo, são pessoas que sofrem, enfim. E eles vão ensinando de geração em geração para os filhos, para os netos, e eles acabam muitas vezes chegando para nós como pessoas que não têm nenhuma perspectiva, porque realmente eles acreditam que não valem nada. Então nós, como cristãos, temos que fazer o inverso, né? Temos que fazer com que as pessoas creiam que elas são criaturas de Deus e que Deus as ama e que elas podem se tornar filhos de Deus. Então, a gente não pode deixar ninguém passar por nós sem que nós possamos dizer a importância de Jesus Cristo na nossa vida. Bom, consequentemente, na questão aqui do Timóteo, né? O rebanho que ele foi pastor também foi abençoado pela doutrina desse jovem pastor. Por quê? Ele aprendeu com a avó, aprendeu com a mãe, aprendeu com Paulo e ensinou a congregação dele. É isso que nós temos que fazer, né? Aprender com todas as pessoas que nós temos o privilégio de ouvir, né? Falar da palavra, nos esclarecer as coisas e compartilhar. Como cristãos, o nosso propósito é o quê? Deixar marcas de fé nas pessoas. Esse é o nosso legado. Essa é a nossa herança. Então, não adianta a gente deixar dinheiro, contar no banco, casa, carro, joia. Não adianta deixar nada se a gente não deixar Jesus para aquelas pessoas que a gente ama, né? Então, se a gente pertence ao Senhor, as nossas pegadas têm que deixar rastros do Evangelho por onde a gente passar. Quem olhar para os nossos rastros vai ver, nossa, esse caminha onde Jesus caminhou. Isso é fundamental. Nosso manancial termina assim, ó. Seja um influenciador do reino para deixar marcas de fé. Amém? Bom, eu me despeço aqui, ó, com meu abraço diário de urso. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, ó. Parece um laço. E lógico, irmãos, quero lembrá-los que em 2022 a gente combinou que vai crer o tempo todo que os que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E lógico, deixarão marcas de fé por onde quer que andar. Onde nós andarmos, deixaremos essa marca de fé. Amém? Bem, eu me despeço aqui com a nossa palavra de ordem que é gratidão.